Estou finalmente de volta a casa. Foi uma viagem longa, 2 voos e mais trecho de carro, então estou super cansado, mas mesmo assim resolvi vir hoje falar com vocês. Provavelmente eu vou voltar a falar sobre essa minha viagem aí que eu estive no Emirados Árabes por 2 semanas, então talvez eu volte aqui depois das eleições para falar algumas considerações, algumas impressões que eu tive nessa viagem. Talvez seja interessante para vocês, talvez vocês queiram saber, então se vocês quiserem me lembrem depois das eleições para eu voltar aqui e falar sobre isso. Foi uma experiência interessante e inusitada. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre meu último vídeo, que foi sobre a estupidez humana, né? No qual eu falei sobre quem eu considero que são alguns responsáveis por essa sandice que tomou conta dos brasileiros, que levou a um comportamento irracional e que, como consequência, terá a vitória do Bolsonaro nessas eleições, que, como eu disse, é o pior dos cenários e que pode ter resultados catastróficos para o Brasil e para muitos brasileiros, principalmente para quem é oposição. O que aconteceu nesse vídeo foi que eu recebi muitos comentários de gente apoiando, concordando, principalmente de pessoas que acompanham o canal aqui, né, pessoas que já assistiram outros vídeos meus e sabem do que eu estou falando, que não chegaram aqui de paraquedas. E esse é um problema, bem, eu não vou chamar bem de problema, mas é um dos traços característicos do YouTube, né? Você tem um grupo de pessoas que acompanha o que você faz e que está sempre aqui, então eles acompanham a progressão das suas ideias, daquilo que você tem para dizer, e tem as pessoas que chegam do nada, por indicação do YouTube, pelo algoritmo, porque fizeram alguma busca no YouTube e aparecem aqui, e muitas vezes a pessoa não tem a paciência para assistir o vídeo inteiro, então elas chegam a conclusões precipitadas logo nos primeiros segundos do vídeo, já não foram com a sua cara, já não gostaram do que você está dizendo, já te xingam. Isso é muito comum. Se você olhar as estatísticas, boa parte dos vídeos, e não apenas meus, mas no geral, tem poucos segundos de visualização. A pessoa chega, olha o vídeo, ainda mais se for um vídeo que viralizou, ela olha o vídeo ali 10, 15 segundos, não gostou, vai embora. Isso é muito comum. E xinga. Ela pega esses 15 segundos para xingar você. Então isso é muito comum, isso leva a conclusões precipitadas, obviamente. É inevitável isso. E depois tem as outras que assistem um pouco mais e mesmo assim chegam a conclusões equivocadas ou precipitadas sobre você. A pessoa assistiu um vídeo seu aqui no YouTube, um vídeo de 10 minutos, de 5 minutos, de, sei lá, 15 minutos, e ela acha que conhece tudo que você pensa, ela acha que sabe tudo sobre sua vida, e ela acha que pode te julgar a partir disso. O que você mais vê são pessoas que têm preguiça de ver o seu histórico de produção de vídeos aqui, tudo que você já falou anteriormente, para tentar entender se aquilo que você está falando vem de algum lugar ou não. Isso é simplesmente uma verborragia sem sentido. Inclusive, nesse vídeo passado aí, muitos que vieram criticar disseram que eu não tinha argumentos para questionar o Bolsonaro, né, para desqualificar o Bolsonaro. O fato é que eu fui contar e eu já fiz quase 50 vídeos sobre o Bolsonaro aqui. Então se a pessoa acha que eu não tenho argumentos nesse vídeo que eu fiz, nesse último vídeo que eu fiz, ela tem toda a liberdade de ir consultar esses outros 50 vídeos que eu já falei sobre o Bolsonaro, no qual eu falo sobre criminalidade, sobre o apoio que ele dava ao Hugo Chávez, sobre a incompetência dele em vários aspectos, sobre o discurso divisivo, de ódio dele. Então você tem material aqui a puxar com o rodo. Não falta coisa sobre o Bolsonaro aqui, não falta trechos de vídeo dele, não falta argumentos sobre ele, não falta conclusões sobre o que ele pode fazer e aquilo que ele representa. E mais do que isso, ao longo desses últimos meses, mais de um ano na verdade, eu tenho falado sobre fake news que impactaram as eleições nos Estados Unidos, impactaram o referendo do Brexit no Reino Unido e que se esperava que fosse impactar também a eleição no Brasil. As fake news são um fenômeno atual que não podem ser negligenciados, que tem um grande poder de estrago na percepção da realidade das pessoas. Então a gente sabia que isso poderia afetar de fato, como afetou. O que você mais vê hoje são fake news. Os jornais estão tendo um trabalho imenso de ficar refutando notícias falsas. Eu venho aqui de vez em quando refutar notícias falsas. Você tem sites especializados nisso, então é um trabalho imenso. O que você tem são equipes de pessoas que trabalham para criar notícias falsas. Então você tem que ter uma equipe contrária para refutar essas notícias falsas. Então é um trabalho monumental, sem fim. Você refuta uma notícia falsa, 2 dias depois surge outra semelhante, com a mesma pegada, e você tem que ficar refutando infinitamente esses materiais. Enquanto não houver um sistema de controle disso, e que passa provavelmente pelas redes sociais, pelos algoritmos das redes sociais, o Facebook, o Twitter e o YouTube vão ter que criar um mecanismo para bloquear esse tipo de notícias falsas, porque o estrago é tremendo. O estrago realmente é inestimável nesse momento. A gente não consegue mensurar
quão poderosas são as notícias falsas. Então já falei muito sobre isso, e que está vinculado também com esses youtubers de direita que mentem pra caramba, e também vinculado com o Bolsonaro, que é outro que também cresceu a partir dessas notícias falsas, dessas fake news que ele reproduz ou ele gera. Então, material sobre Bolsonaro não falta. Inclusive, fiz um vídeo também que é muito interessante para compreender como funciona, como tem funcionado essa propagação da extrema-direita atualmente no mundo. Eu vou deixar os links de todos esses vídeos que eu recomendo aqui, que são os mais importantes sobre esses assuntos, na descrição desse vídeo. Então, você pode ir lá conferir qual é o mecanismo social que leva a esse ressentimento da população, o que leva as pessoas a votarem no Trump, por exemplo, ou no Brexit, ou em partidos de extrema-direita na Europa e no Brasil. É algo global, não é um fenômeno regional. É evidente que eu não posso chegar aqui num único vídeo de 10 minutos e falar quais são todas as causas que estão levando à vitória do Bolsonaro na eleição. Porque é uma coisa complexa. Se você já assistiu um programa de televisão daqueles que falam sobre tragédias aéreas, né, catástrofes aéreas, aviões que caem no mar, aviões que explodem, vocês vão perceber que para essas catástrofes nunca há uma causa única. Muitas vezes tem erro humano, muitas vezes tem uma falha mecânica, muitas vezes tem uma condição climática ou ambiental que leva a isso. Então são vários fatores que unificados levam a uma catástrofe, levam a um acidente aéreo trágico. E esse cenário eleitoral não é tão diferente disso. Inclusive é muito mais complexo do que um avião. No cenário eleitoral você tem centenas de partes, centenas de elementos que influenciam nisso. Então, se vier no vídeo de 10 minutos pretendendo dizer todos os fatores envolvidos nisso, vou estar enganando vocês, porque não é possível. Tanto que nesses 50 vídeos que eu já fiz sobre o Bolsonaro, eu apresento vários fatores que vão somando ali para dar um cenário maior sobre isso. Então, o que eu posso dizer aqui, por exemplo, tem a ver com as notícias falsas, que é um fenômeno atual, tem a ver com esse discurso intolerante que canalizou o medo e os preconceitos dos brasileiros. Então você tem ali alguém que mexe com o emocional das pessoas, com a irracionalidade das pessoas e as leva a querer uma mudança, uma solução simplória para os problemas. Tem a questão de segurança pública também, que é um grande problema no Brasil hoje. Muita gente com medo disso, então você novamente canaliza o medo das pessoas para votar por uma solução simplória, como armar as pessoas para se defender, por exemplo, que é uma solução estúpida que não vai servir para nada, na verdade. Talvez apenas para aumentar o número de mortes. Você tem esses influenciadores digitais trabalhando em função disso, ou compartilhando notícias falsas, ou criando notícias falsas e mobilizando as pessoas através do Facebook, através do Twitter, através do YouTube e principalmente agora, nesse momento, através do WhatsApp, que se tornou a maior ferramenta de radicalização das pessoas. Então você tem essa questão social, né, do ressentimento de certas classes que se sentiram abandonadas pelo governo, pela política. Esse ressentimento levou ao crescimento do Bolsonaro, a princípio pelo menos. Você tem a questão econômica no Brasil, da crise econômica, que para mim talvez seja a mais importante de todas. Eu já falei isso anteriormente em outros vídeos, repito agora, eu não sou um determinista econômico, eu não acho que tudo que acontece na sociedade tem a ver com economia, como os marxistas, por exemplo, pensam, mas eu acho que nesse sentido a crise econômica, o desemprego, a insegurança econômica das pessoas leva a essa insatisfação e um desejo de mudança. E que também levou a uma crise política. Acentuada pelos escândalos de corrupção do PT, isso levou a uma crise política que derrubou a Dilma, e isso foi ao longo dos últimos anos crescendo em insatisfação, em revolta, a um ponto que chegamos agora. Depois você tem esse discurso populista do Bolsonaro, do nós contra eles, nós, os puros, os justos, os corretos, os cristãos devotos, contra os comunistas, contra os degenerados, contra aqueles que querem destruir essa sociedade nossa. Então você tem esse discurso da pureza grupal, né? Dessa noção de intergrupo e extragrupo. E tem fatores psicológicos também, né? De como a gente se imune dessas narrativas, dessas respostas falsas que nos dão conforto, muitas vezes. Então tem elementos que não são apenas sociais, nem econômicos, mas psicológicos, da natureza humana mesmo, de situações complicadas como essa, buscar esse refúgio nesse pensamento grupal, né? Certamente que esses elementos que eu apresentei aqui não esgotam todos os fatores que podem ter influenciado para a ascensão do Bolsonaro. As próprias pesquisas eleitorais também influenciam. Quando você tem pesquisas eleitorais que apontam, por exemplo, que o Bolsonaro está prestes a perder de outro candidato, isso influencia nas bases dele, nos apoiadores dele, a veicular ainda mais a mensagem dele para que ele possa crescer. Nesse sentido, as pesquisas também influenciam muito o comportamento do eleitor. Isso não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro se verifica isso. Como uma pesquisa às vezes pode mudar radicalmente o resultado de uma eleição. Então eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui vários vídeos nos quais eu falo sobre esses aspectos mencionados anteriormente ao longo desses últimos meses aqui. São vários vídeos nos quais eu abordo esses temas, então
O último vídeo que eu fiz não tentou ser exaustivo, eu tentei abranger todos os aspectos que envolvem o crescimento do Bolsonaro, falei apenas do Olavo de Carvalho, do Nando Moura e do próprio Bolsonaro, e dos apoiadores dele também, né? Não tinha nenhuma pretensão de esmiuçar todos os detalhes envolvidos nisso. Isso eu tenho feito ao longo de vários vídeos, que é como eu posso fazer. Eu posso vir aqui falar 10 minutos, porque eu não quero me alongar tanto assim também. Eu sei que a atenção das pessoas é muito limitada hoje em dia. Então eu venho aqui, falo um vídeo, explico algum ponto, alguma coisa que passou pela minha cabeça, alguma coisa que eu li, que achei interessante, e compartilho com vocês. Não sou dono da verdade, não tenho todas as respostas para vocês, tenho muitas dúvidas, na verdade, que para mim esse é o papel da filosofia, é a dúvida, é questionar as coisas, é duvidar das coisas. E como eu já disse anteriormente, eu penso que o meu papel aqui, mais importante de todos, é que vocês questionem também, que vocês duvidem também. Não quero seguidores, não quero discípulos, quero pessoas que critiquem, que questionem, que pensem, que reflitam, que ponham em dúvida suas convicções e talvez cheguem a alguma resposta um pouco melhor do que elas têm no momento. Ou que não chegue a resposta nenhuma também, não tem problema nenhum. Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, né? O que vocês acham disso? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha. Confie nos vídeos que eu vou deixar na descrição aqui para vocês também saberem o que eu penso sobre outros aspectos envolvendo essas eleições. Assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!